Quanto a esta espécie de demônio, só se pode expulsar à força de oração e de jejum. A paz de Jesus, que excede todas as coisas, esteja e permaneça para sempre em nossos corações. Hoje nós vamos dar um salto bem grande, em relação ao que vínhamos fazendo. Vínhamos na sequência das frases de Jesus ao longo do Evangelho de Mateus. Mas como começamos a falar de um assunto específico, o jejum, achei melhor citar frases de Jesus a respeito do jejum. Então, nessa frase de hoje, que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 17, no finalzinho do versículo 20, Jesus vem dar uma resposta aos discípulos, como já começávamos a meditar ontem. Os discípulos haviam tentado expulsar um demônio e não conseguiram. Eles perguntam então a Jesus o motivo do insucesso deles. E Jesus explica então que existem espécies de demônios que só se pode expulsar com muito jejum e com muita oração. Então as pessoas, nas últimas décadas e na maioria das igrejas, têm sido levadas a não acreditar no mundo espiritual. E é preciso que fique claro no seu coração. O próprio Jesus está falando aqui. Não é o Márcio que está inventando. Existe demônio, consequentemente existe céu, existe inferno, existem anjos. E você precisa se dar conta de que o que nós vemos com os nossos olhos é muito pouco diante de toda a realidade. Nós estamos inseridos em um combate espiritual, em uma guerra. E é uma guerra ferrenha em que todos os dias o inimigo de Deus tenta fazer com que nós percamos a nossa alma e, a exemplo dele, também sejamos condenados. É necessário que nós nos armemos. E Jesus mesmo está falando aqui neste versículo que uma arma poderosíssima contra as investidas do maligno, quando ele já está dominando a pessoa, é o jejum. Então, dando continuidade à explicação que nós começamos ontem, hoje nós vamos aprender a respeito do jejum de líquidos. Lembra que eu disse ontem? Todo jejum começa no café da manhã. E lógico, ele começa com a sua oferta, entregando ao Senhor em oração o sacrifício que você vai fazer no decorrer daquele dia. E quando você termina também o seu jejum, é necessário que você faça uma oração entregando o final do seu sacrifício. O jejum de líquidos, no momento em que você sente fome, você vai se alimentar de líquidos. A diferença básica é essa. É claro que aqui você não vai tomar caldo, aqueles, como dizem por aí, caldos cheios de substância. Você vai tomar líquido. Um suco, uma vitamina, um caldo de carne. Caldo, não é a parte sólida da carne, não, é caldo. Um caldo de uma sopa e assim por diante. É importante que você compreenda que em todas as modalidades de jejum, você tem que se hidratar o dia inteiro. E mais uma vez eu reforço, é um exercício espiritual. E sendo um exercício espiritual, você precisa estar em oração no decorrer do dia. Não simplesmente quando você começa ou quando você termina o seu jejum. Vale mais uma vez salientar que você vai ficar impaciente, pode ser que te dê dor de cabeça,
Pode ser que você fique irritado. Isso é muito comum. Lembrando que você está dominando as ações impulsivas da sua pessoa, fortalecendo a sua alma. E compreenda, os frutos são maravilhosos. À medida que você for se exercitando e fazendo o jejum, você vai começar a perceber uma sabedoria diferente, uma iluminação na sua alma diferente de tudo aquilo que você já experimentou ao longo da sua vida, porque o Espírito Santo está ficando mais forte dentro de você. Fala, Senhor, que o teu servo escuta.